A nossa mensagem da noite, que tem como tema Conquistadores, que está no livro de Josué, no capítulo 3, nos versos de 1 a 5. Pela manhã também nós compartilhamos aqui uma mensagem no livro de Josué, mas lá pela manhã foi no capítulo 1 e versículo 8. E pela manhã dissemos que, e reafirmamos agora à noite também, que o povo de Israel, que estava à margem do Rio Jordão, estava para viver uma nova fase, uma nova história, inaugurar um novo tempo, porque até aquele momento ali, eles foram conduzidos por Moisés, servo de Deus, que foi usado para os tirar da terra do Egito, da escravidão, e por 40 anos conduziu aquele povo até chegar à margem do Rio Jordão. Do outro lado do rio estava aquilo que era o alvo da caminhada da nação de Israel, a terra de Canaã. E só havia agora um obstáculo, que era exatamente transpor o rio para conquistar. Mas antes que eles começassem a caminhada para atravessar o rio, Deus chama a Josué e dá a ele algumas orientações. Porque ali estava uma geração nova, daqueles que saíram da terra do Egito, da escravidão, só restava apenas dois, Josué e Calebe. Os demais haviam ficado pelo caminho por causa da desobediência, das rebeliões que fizeram contra o Senhor, duvidando do poder de Deus e muitas vezes até desejosos de retornar para o lugar de onde eles vieram. E nós compartilhamos aqui pela manhã então, qual foram essas instruções? E Deus então chama Josué e fala bem assim: olha Josué, pega o livro da lei, nela estão registradas todos os atos, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que aconteceu com o povo, desde o Egito até este exato momento. E você vai meditar nele de dia e de noite. E não vai esquecer nenhuma de suas palavras, porque só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando Deus estava fazendo essa lembrança a Josué, Ele queria dizer o seguinte: olha Josué, vocês estão para conquistar, mas antes de vocês conquistar, vocês foram conquistados, porque outrora vocês eram escravos no Egito, e eu tive que ir lá, com mão forte, poderosa, resgatar vocês, para que hoje vocês estivessem aqui, a um passo de conquistar a terra prometida. Então pela manhã nós compartilhamos que esse resgate de Deus, Ele fez com que o povo alcançasse a liberdade. E nós lemos lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6, que quando o povo estava até incrédulo no Egito, Deus fala assim: Moisés, vai lá e diga para o povo que eu sou o Senhor,
eu os livrarei do trabalho impostos pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão, e com braço forte e com poderosos atos de juízo. Da mesma forma que Deus, Ele resgatou o povo, e foi necessário na última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, a orientação que o povo tivesse que imolar um animal e pegar do sangue e aspergir sobre as portas e as janelas, para que quando o anjo destruidor passasse, identificasse que ali havia um povo livre. Deus também, da mesma forma, por amor, enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, para derramar o sangue na cruz do Calvário e resgatar a mim e a você, para nos tornarem livres do pecado e do juízo. E pela manhã nós declaramos juntos que nós somos livres para avançar em Deus, porque o amor de Deus, Ele nos libertou. E essa liberdade, ela é justificada pela fé, que o próprio apóstolo Paulo aos Romanos descreve, e ele diz que não haveria outra forma do homem alcançar a justificação, se não fosse pelo o amor de Deus. Porque uma vez que temos uma essência pecaminosa, e a palavra fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, logo a lei nos torna pecadores e escravos, mas a justificação pela fé nos dá a liberdade. Mas além do resgate de Deus do povo do Egito, da liberdade, Deus também deu a eles uma identidade, porque até então eles eram conhecidos como escravos, mas a partir daquele momento eles foram conhecidos como o povo de Deus. E por onde eles trilharam no caminho pelo deserto, os povos ouviam notícias: olha, aí vem o povo do Deus Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que fez o povo passar a pé enxuto. Essa era a identificação da nação de Israel a partir daquele momento. E nós compartilhamos também pela manhã que uma vez que recebemos a Jesus, como está lá em João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Da mesma forma que eu convidei a igreja para fazer um exercício pela manhã, eu convido você nesta noite a levantar a sua mão e proclamar: eu sou filho de Deus. Vamos repetir? Eu sou filho de Deus. Essa é a identificação, é a essência de Deus dentro de você, que é a própria vida de Jesus, que te torna, além de filhos, herdeiros da promessa. Uma promessa feita a Abraão, de que seria uma grande nação, de que ele seria abençoado, de que o nome dele seria conhecido, mas a mais importante de todas, que ele seria uma bênção.
E lá em Gálatas, capítulo 3, se não me engano, versículo 14, a própria palavra fala que esta bênção de Abraão chegou até nós pelo Espírito Santo. E quando somos identificados como filhos de Deus, nós também somos herdeiros da bênção eterna. Compartilhamos também que aquele que é conquistado e que foi resgatado por Deus, é motivado também a conquistar. E Deus diz isso para Josué: olha, eu vou estar com você todos os dias, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, ninguém conseguirá te resistir. Onde você colocar os pés, eu darei a você por herança. E aí, eu convidei a todos a fazer uma reflexão. Somos realmente livres? Temos uma identidade como filho de Deus? Ele realmente está conosco? E eu encerrei a mensagem da manhã com uma frase: quem é livre tem uma identidade e crê que Deus está ao seu lado, tem tudo o que precisa para avançar e conquistar. Tudo, 100%. Agora sim, de fato, no texto que lemos, a travessia do Rio Jordão ia iniciar o período de conquista para o povo de Israel, mas também seria um período de guerras, para que eles tomassem posse da herança. É interessante que quando nós falamos de conquista, ou normalmente as mensagens que ouvimos de conquistas, elas dizem respeito às conquistas terrenas. É uma mensagem até muito pregada. Olha, você deve ter uma vida entregue a Deus para que você possa alcançar bens, você possa ter uma família, para que você possa ter um emprego, para que você possa adquirir posses. Normalmente é essa mensagem que ouvimos quando estamos tratando de conquista. Não que isso não seja bom, pelo contrário, Deus nos fez para sermos realmente conquistadores de todas as coisas. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, 37, ele já diz assim: olha, em todas estas coisas, vocês são mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Mas a conquista que eu quero aqui compartilhar com vocês nesta noite, é uma conquista espiritual. São condições para que você e eu, como filhos de Deus, avancemos e continuemos avançando para conquistar. Sabe por quê, queridos? A própria palavra de Deus diz assim, que nós somos espirituais. E que a nossa prioridade, ela tem que ser o reino de Deus. Tem que ser as coisas espirituais. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a própria palavra diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque aí todas as demais coisas serão acrescentadas para vocês.
Se buscarmos as conquistas só para esta vida, nós estamos fadados a sucumbir, a não termos sucesso e êxito. Sabe por quê? Porque o mundo em que estamos, a própria palavra de Deus fala que que este mundo está sob o poder do maligno. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e nós declaramos aqui, somos filhos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Há uma guerra espiritual, em que as forças das trevas lutam para minar a sua herança, para impedir que você alcance a promessa que Deus determinou para você. Sabe por quê? Uma vez que o diabo ele já sabe que ele está condenado, ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E é aí que a guerra espiritual ela é travada. E quando eu disse aqui que a justificação que Paulo escreve aos Romanos é pela fé, ele diz o seguinte: olha, vocês agora que são filhos de Deus, devem andar segundo o Espírito Santo, porque se praticarem as obras da carne, vocês estarão agindo conforme a carne e a lei. Logo serão submetidos novamente ao domínio do pecado e à escravidão. E a conquista que Deus quer para nós é: vamos sim conquistar, mas nós vamos conquistar no mundo espiritual a nossa herança, para que todas as demais coisas elas nos sejam acrescentadas. Deus ele diz assim: olha, vocês serão sim conquistadores, mas essa conquista tem que ser a nossa preocupação, e a nossa prioridade é conquistar aquilo que é a maior promessa de Deus para nós, que é a vida eterna, que é ter uma vida tal qual, que andemos conforme o Espírito Santo, e não estejamos sob o jugo do pecado e da escravidão. E não tem como fugir disso, a não ser pelo escape do amor e da misericórdia de Deus. Porque, como eu disse, o mundo está sob o domínio do maligno. Não podemos ser inocentes ao ponto de achar o seguinte: olha, eu estou com a minha vida, eu aceitei a Jesus, eu entreguei a minha vida a Deus, e Ele me dá a garantia de que eu sou mais do que vencedor, e eu não terei nenhum tipo de embate. Pelo contrário, o diabo ele vai guerrear todos os dias para fazer com que eu e você venhamos recair e agir segundo a carne, porque só assim ele pode nos tirar a promessa. E quando
ele consegue minar a nossa promessa, ele consegue também impedir que nós alcancemos todas as demais coisas. Tudo que Deus tem preparado para nós. É interessante que essa guerra, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro, até antigo, chamado O Peregrino. E ela conta exatamente uma guerra que é travada no mundo espiritual, para que um homem que no livro é conhecido como cristão, que recebe a bênção de resgate de Deus, mas ele tem que passar e ele tem que traçar uma trajetória até chegar na mansão celestial. E ele sai então com uma mochila com um fardo. E o objetivo dele, a conquista dele era chegar a Sião. E a palavra fala que nessa caminhada é travada uma guerra espiritual, porque as forças do maligno, do diabo, estavam ali exatamente para minar a promessa que ele havia recebido quando tomou a decisão de caminhar com Deus. E o livro vai relatando essa guerra, de vales que ele tem que transpor, de pântanos que ele tem que transpor, todas espirituais, com um intuito: impedir que ele alcançasse a promessa. E o livro vai narrando essa história, mas chega um ponto que, por isso que eu quero aqui ilustrar para vocês essa guerra, chega um ponto em que ele, estando com um companheiro, a palavra fala que ele havia deixado na cruz o fardo, o peso, havia sido liberto, agora ele estava livre do pecado e do peso, mas ele precisava continuar a caminhada. E chega um momento em que o caminho começa a ficar um pouco mais estreito, que as subidas começam a ficar com um pouco mais dificultosas, e chega um ponto em que ele vê um muro, e no muro tem uma escada, e lá tem uma placa dizendo: olha, aqui tem um caminho mais fácil. Tomado pela curiosidade, ele sobe a escada, olha por cima do muro e vê realmente que o caminho parece ser muito mais tranquilo daquele que ele estava caminhando. Então ele sobe a escada, pula por cima do muro e lá estava escrito atalho. Ele começa então a caminhada e aquele que estava com ele diz assim: rapaz, mas nós não fomos libertos, nós não fomos, Deus já tirou o nosso fardo e nos direcionou o caminho, já nos direcionou aquilo que temos que conquistar e a forma que temos que conquistar, por que vamos por este caminho? E ele falou: mas aqui parece ser tão mais tranquilo. E eles começaram a caminhar. À medida que eles começaram a caminhar, eles perceberam que uma escuridão tomou conta. E chegou ao ponto que quando eles olharam para trás, já não dava para enxergar o caminho de volta. Uma densa nuvem escura toma conta do caminho. E de repente, quando eles não conseguiam mais saber onde pisavam, eles caem no buraco. E ficaram lá, até o outro dia, pela manhã. E quando eles acordaram, eles perceberam que eles estavam numa terra de um gigante chamado
desespero e foram escravizados. Aquele gigante tomou eles, os levou para um calabouço e os colocou lá de novo. E eles falaram assim, conversaram entre eles: por que tomamos essa decisão? Já estávamos livres. E um deles diz assim: então ponderei que é mais fácil sair do caminho quando se está nele, do que entrar quando se está fora. Há uma guerra espiritual para nos tirar do caminho da promessa e nos tornar escravos. O livro conta que eles invocaram a Deus pela misericórdia e foram livres do gigante e do calabouço. Sabe por quê? Por mais que às vezes até possamos cometer uma falha, mas um pecador arrependido que entrega sua vida a Deus, a palavra fala que pela fé nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a pergunta é: o que precisamos fazer para que as nossas conquistas sejam no mundo espiritual? E assim eu possa também usufruir das bênçãos terrenas. Quando Josué chama o povo e prepara o povo para a travessia, ele sabia o seguinte: olha, nós vamos passar o Rio Jordão, do outro lado há povos, civilizações, com culturas diferentes, com costumes diferentes e deuses diferentes, e nós não podemos ser seduzidos por eles. Pelo contrário, nós temos que ser agentes de transformação. Então, e eu quero compartilhar aqui 3 coisas Josué convoca o povo para fazer. E a primeira delas foi: olha, a nossa dependência não está em nós, mas a vitória, ela pertence a Deus. A primeira coisa que ele disse: olha, nós não vamos na nossa força nem no nosso nome, mas nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos. E quando nós tomamos a consciência de que a nossa vitória está em Deus, não há nada que possa nos resistir. Salmos de número 20, versículo 7, a palavra diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Essa dependência de que a vitória vinha de Deus estava exatamente no fato deles obedecerem ao chamado, ao comando de Deus e acreditar que o Deus estava chamando eles exatamente para conquistar. E Deus fala bem assim: olha, pega o povo e pise pelo Jordão. E eu até imagino que o povo que ouviu as histórias, né, porque Josué teve que recitar o que aconteceu até eles chegarem ali, deve ter pensado assim: poxa, mas quando foi com Moisés levantou o cajado, Deus fez soprar um vento que separou as águas para que o povo passasse a pé enxuto. Mas no Jordão funcionou diferente. Disse o seguinte: olha, coloque o seu pé
Deus disse para cada um do povo: levante-se e comece a caminhada. A arca vai seguir, a minha presença está com vocês, mas não tenham medo de começar a caminhada, porque onde você colocar o pé, tudo vai mudar. Quando eles colocaram o pé no Jordão, a palavra fala que as águas se abriram. Não foi a ação de um homem só, mas foi a confiança de um povo, pela fé, fez com que todos eles atravessassem a pé enxuto. Como Deus faz ou quer fazer com cada um de nós. Essa é a conquista espiritual da fé e confiança em Deus. E eu digo mais, que se aquele rio não se abrisse, eles iriam atravessar por cima das águas. Porque para Deus não há nada impossível. Mas Josué também falou, olha só, santifique-se a Deus. E quando dissemos nos santificar a Deus, nós estamos falando de agir conforme o Espírito Santo de Deus em nós. O seu fruto, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quando agimos conforme o fruto do Espírito, nós estamos em santificação. Porque é essa santificação que nos justifica diante de Deus, para quando, se por acaso cometemos uma falha, nós tenhamos o perdão e não tenhamos novamente o jugo da escravidão. Eu não vou citar aqui todos os frutos, aquelas benéfices que estão lá, que é o fruto do Espírito, que o pastor cita com muita frequência até, mas você pode ir lá em Gálatas capítulo 5, 22, e ver que elas estão todas lá. Mas aí, quando eu não estou agindo segundo o fruto do Espírito, também está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, nós agimos segundo as obras da carne. Mas Josué falou, santifique-se. E a terceira e última coisa, para nós encerrarmos a mensagem desta noite, Josué dá um comando para os príncipes ali, aqueles homens que estavam à frente, falando o seguinte: olha, vocês vão ter que reunir e levantar provisões, porque até este momento, Deus, Ele estava fazendo descer do céu o maná. Não precisávamos nos preocupar, mas agora é uma batalha diferente, e nós precisamos das provisões, estar bem alimentados para romper todos os obstáculos, para conquistar tudo aquilo que tiver à nossa frente. Ele disse assim: olha, vocês terão que estar alimentados da palavra de Deus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 57 e 58. Da mesma forma, como o Pai vive, me enviou, Jesus falando, eu vivo também por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá também por minha causa. Este é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, disse Jesus, que sou eu, viverá para sempre. O único alimento que nos garante vitória nas batalhas e conquistas é a palavra de Deus. Ela que nos fortalece, ela que nos abastece,
ela que faz produzir a fé que precisamos para romper barreiras e romper obstáculos. E eu convido você nesta hora para se colocar de pé. E a fazer uma reflexão. Sou realmente livre? Tenho a identidade de Deus? Ele realmente está comigo? Eu tenho me santificado e agido conforme as obras do Espírito? Eu tenho me alimentado da palavra de Deus e eu tenho depositado toda a minha confiança nele? Ou será que tem alguma coisa que tem impedido de você avançar para as conquistas que Deus tem reservado para você? Às vezes, as preocupações, as muitas dificuldades e barreiras nos impedem de enxergar que estamos sim diante de uma batalha espiritual e que Deus requer de nós uma mentalidade de ação no Espírito para que tenhamos vitória. E quando nos desviamos por algum motivo, nós precisamos novamente voltar às origens, às raízes, nos humilhar diante de Deus, nos prostrar diante dEle, e humilhar aqui é se submeter a Ele, a sua confiança, ao seu poderio, ao Espírito Santo. E eu vou repetir o mesmo texto que eu disse pela manhã, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Feche os seus olhos. E entregue nesta noite todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades. Se precisa de uma renovação de aliança, entregue a sua vida a Deus. Se você nunca fez essa oração, você vai fazer exatamente assim: Deus, eu me entrego, eu me humilho debaixo das tuas poderosas mãos, para que a partir de hoje o Senhor passe a dominar, o teu Espírito Santo passe a dominar sobre a minha vida. E se você já fez essa oração e por algum motivo deu lugar a obras da carne, se afastou de Deus e voltou para o jugo da escravidão, você pode dizer assim: Senhor, eu me entrego novamente, faça de mim um homem ou uma mulher novamente regenerado. E Deus, na sua infinita misericórdia, está pronto para nos ouvir
nesta noite. Senhor Deus, ouve a nossa oração, o pedido dos nossos corações, porque o que queremos, ó Pai, é sermos conquistadores. Queremos vencer, ó Deus, na área espiritual, para que sejamos constantemente libertos do pecado e da escravidão. Justificado pela fé, tenhamos uma vida de esperança, ó Deus, de paz, de amor, de fidelidade, que é o fruto do Teu Espírito Santo. Nos ouve nesta noite, Senhor, e toca nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente, e que essa palavra possa encontrar morada na sua vida, no seu coração, na sua mente, e que ela produza em cada um de nós a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Eu convido você nesta hora a sair do seu lugar, se dirigir à mesa onde estão os elementos da ceia, para que mais uma vez tenhamos a oportunidade de sentar à mesa com Deus e rememorar a nossa nova vida em Jesus, através da sua morte e ressurreição.